Na verdade, desde o dia 15/3, 15 de março, quando a gente soube do primeiro caso positivo da nossa cidade, a gente começou a colocar em prática protocolos que a gente já tinha treinado com toda a equipe de saúde desde o mês de janeiro, né? Porque a gente tem conhecimento que a doença já estava lá em Wuhan, desde os princípios de dezembro e dado como transmissão a partir de janeiro e fevereiro, chegando até ser catalogado como pandemia, né? Então a gente começou a colocar em prática aquilo que a gente vinha treinando lá e principalmente ampliando o atendimento aos grupos de risco, porque o que a gente estava percebendo em todo o mundo é que os grupos de risco realmente que estavam sendo mais afetados. E pelo fato de eu ser médico e médico geriatra, mexo com pessoas mais idosas, a gente teve uma preocupação e está tendo uma preocupação com essa categoria, né? Com esses pacientes aí da terceira idade e principalmente aquele paciente da terceira idade que tem outras associadas, né? Então a gente conseguiu cercar essa turma, cercar muito bem cercado, porque hoje Fabriciano conta com um sistema todo informatizado com os agentes comunitários de saúde. Então a gente conseguiu fazer uma política diferenciada para essa turma, né? Para essa turma que é o grupo de risco. Além disso, de imediato, a gente começou a ampliar leitos, porque o segredo é esse, ampliar leitos. Não, porque esse negócio, vamos isolar, tá bom, mas vamos isolar até que dia? Tem um dia que tem que acabar esse isolamento, né? Então a gente tem que deixar bem entendido que o objetivo do isolamento ele é único, preparar o sistema de saúde caso você adoeça, você realmente tenha a oportunidade de ser atendido de forma digna e de forma igualitária. É isso que a gente fez. Então a gente ampliou leitos, ampliamos 59 leitos, sendo que desses já estão credenciados 20 leitos. E eu posso ir a mais 60 ainda, então eu posso ampliar ao total 120 leitos. E cuidamos da atenção básica para realmente as pessoas não adoecer. O objetivo é as pessoas não adoecer. Eles podem ser positivos de Covid, não tem problema quanto a isso. Eles não podem adoecer e descompensar a doença básica deles. Qual que é a doença básica? Diabetes, hipertensão, a própria bronquite, enfisema pulmonar, esses tipos de doença que nós estamos em cima e cuidando para que eles não adoeçam. Doutor, no caso da pessoa que a prefeitura aí constatou que havia o teste positivo para Covid, que surgiram os primeiros sintomas, houve algum protocolo para que essas pessoas fossem cuidadas mais rápido, medicadas mais rápido, para evitar que a situação se agravasse? Isso foi uma boa pergunta que você fez. Desde o dia do 15/3, nós criamos 2 serviços que foram a peça fundamental. Criamos um centro exclusivo de Covid-19. Um lugar só de referência, para que as pessoas não ficassem indo para todos os lugares. E a própria equipe multidisciplinar que ali atendesse, tivesse qualificada para atender esse tipo de sintomatologia, esse tipo de doença. Então nós abrimos um centro exclusivo só para cuidar de Covid, para drenar e saber o que tem que ir para o hospital, o que pode ir para casa e o que tem que ficar em acompanhamento de telegestão, teleorientação. Nós também criamos um serviço de imediato, dia 15/3, de teleorientação, que a pessoa fica fonando para o paciente ou o próprio paciente pode entrar em contato 24 horas por dia, os 7 dias da semana, caso ele tenha suspeita que ele está com a doença. Pela própria teleorientação, a gente também direciona a porta correta de entrar. A gente traz uma segurança para o paciente que sim, ele pode estar com sintomas, ele pode estar com a doença, mas tem alguém que está cuidando da saúde dele também. Ô, doutor, e quanto à medicação, o senhor recomendou algum protocolo? É uma polêmica muito grande desse negócio, se deve usar hidroxicloroquina, se deve usar azitromicina, se deve usar ivermectina ou não. Houve alguma adoção de protocolo de atendimento quanto a esses medicamentos nos primeiros sintomas da doença? Porque há médicos que dizem que quando a doença agrava muito e que é necessário entubar o paciente, o tratamento fica muito mais difícil, inclusive com esses medicamentos.
Mas cientificamente a gente vê que não existe nada. A gente tem que entender que é um vírus que ele não veio para tirar férias de carnaval e vai voltar para a China, ele veio para ficar. Nós vamos ter que conviver, infelizmente, com esse vírus. Pode vir a ter uma vacina, que não é difícil de ter a vacina, mas quando essa vacina vir, ela também não vai ser todo mundo que vai ser vacinado, só vai ser vacinado as pessoas do grupo de risco. Isso a gente tem que ter muita clareza nisso. E claro que quando a pessoa vai para o agravamento, que vai para o hospital, tem alguns tipos de protocolos que a gente está usando, sim. A gente está usando a questão de cloroquina, a gente está usando a azitromicina, nós estamos usando anticoagulantes também, porque acontece que ele faz uma fase, que essa é a fase mais complicada da doença, que é a tal da tempestade imunológica, quando todo o organismo ele baixa toda a sua defesa e o vírus toma conta e o pessoal acaba, o paciente começa a falecer de outras doenças oportunistas, que nem sempre é o Covid-19. Tem pessoas que estão morrendo de tuberculose e o diagnóstico está saindo como Covid, entendeu? Porque o que aparece positivo é a tuberculose. Nós aqui estamos vivendo também, porque aqui nós somos zona endêmica de dengue, onde que o Covid também está dando reação cruzada com dengue. Agora, o que nós temos que fazer? O melhor remédio dessa doença é a própria imunidade da pessoa. A pessoa tem que estar bem quando esse vírus encontrar ela, porque é inevitável que em algum momento da vida a pessoa vai ter o contato com o vírus. Ele tem que estar bem. E lembrando, isso que eu costumo dizer sempre, saúde não é ausência de doença. Saúde é um completo bem-estar físico e mental, não somente a ausência da doença, entendeu? Não adianta o vírus me encontrar e eu estar emocionalmente abalado, aí nesse momento o vírus vai fazer um estrago. E a gente tem que... O segredo dessa doença é você estar com a sua patologia de base. Se você tem outra doença associada, essa patologia tem que estar sob controle. Sob controle. Por quê? Porque o vírus não encontra você com uma imunidade mais baixa e acelere o processo da patologia. Esse aí é hoje que a gente está trabalhando nessa linha de raciocínio. Nessa linha de raciocínio. Agora, claro que quando tem uma doença e a gente vê as coisas complicadas, é costume do brasileiro acender vela para tudo que é santo, né? Tudo que é santo. E a gente, às vezes, pode criar uma complicação ainda maior. Historicamente, eu uso cloroquina como médico geriatra para os meus pacientes com artrite reumatoide. A gente tem que ter muito cuidado com essa medicação. Além de ser hepatotóxica, pode prejudicar o fígado, ela faz arritmia cardíaca. Então, não é qualquer paciente que pode tomar cloroquina, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado nesse momento. Ô, doutor, eu gostaria que o senhor falasse pra gente do comércio, né, que tá aberto aí o tempo todo. Só chegou a fechar o comércio, chegou a fazer isolamento social, ou o comércio tá aberto durante todo esse tempo aí em Coronel Fabriciano? A gente teve aquele primeiro momento naquela semana entre 15 e 20 de março, onde que o presidente da República faz um decreto de calamidade. Naquele momento eu não sigo aquele decreto, mas logo em seguida o governador Zema faz um decreto mais forte mesmo, né? Que é o tal da deliberação número 17, obrigando a todos os municípios a encerrar suas atividades. Naquele momento eu encerro as atividades, eu acho que foi dia 19 de março, e, ao mesmo tempo, eu peço um esclarecimento do comitê do Covid. Com menos de uma semana, eles me respondem falando o seguinte, não, nós colocamos isso aí como orientação, mas cada prefeito toma as suas atitudes. Então, eu, no mesmo momento, também já abri. Eu devo ter ficado, no máximo, 5 a 7 dias, que te digo que foi muito bom aqueles 5, 7 dias a gente ter ficado fechado. Por quê? Para a turma entender que existe uma doença, não é brincadeira também, a gente não pode abusar, mas a gente se comportou fazendo os protocolos, mantendo o afastamento, essas coisas todas, estamos vivendo o dia a dia normal. E agora, ampliei mais ainda, além de estar aberto, eu peguei e ampliei o horário, porque as duas cidades vizinhas aqui do Vale do Aço, elas encerram a sua atividade, então naturalmente as pessoas tendem a ir a Coronel Fabriciano. Como a gente tem que manter a política de não aglomeração, mais espaço físico eu não tinha nos comércios. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que ampliar o horário para que atender de forma mais digna e mais justa as pessoas.
interessante, né? Que quanto mais tempo em funcionamento o comércio, menor é a aglomeração de pessoas, sabendo que vai ter mais horário à disposição para fazer suas compras, para poder resolver os problemas que precisa. Isso aí, essa foi toda para tomar a decisão, isso que foi levar em conta. Como eu não tinha mais espaço físico para atender as pessoas, eu tive que diluir essas pessoas em mais tempo, né? E nós estamos aí, tá parecendo que tá indo tudo muito bem. Tá indo muito bem por enquanto, as coisas estão tudo muito controlado em Coronel Fabriciano. Nós estamos hoje em número de casos, já houve registro de óbito aí na cidade. Como é que está a situação hoje, doutor? Hoje nós temos em Coronel Fabriciano 217 casos confirmados desde o dia 15 do 3, sendo que de 146 já foram recuperados. Nós tivemos um óbito, mas lembrando que esse óbito foi no Hospital Metropolitano da Unimed e era um paciente que ele não entrou lá por Covid. Era um paciente grave que já tinha um tumor cerebral e estava em tratamento quimioterápico para essa doença, né? E deu a cara também estar com Covid. Não foi o quadro clínico. Isso que também que a gente tem que deixar muito claro. A gente está vendo muitos óbitos no Brasil e que não é a forma natural da doença. O que é morrer por Covid? Morrer por Covid é a pessoa está bem, ela começa a ter febre, ter cansaço, tosse, procura o hospital e com tantas horas ele vai a óbito. Essa é a história natural da doença. Agora, o cara está andando de moto, ele caiu de moto, sofreu um acidente de moto, faz um hematoma dentro da cabeça, vai para o hospital, rompe o hematoma, morre. Ah, mas eu fiz o teste dele, deu positivo para Covid-19. Então é isso que infelizmente está acontecendo e está acontecendo em todas as regiões do país e que para os dados epidemiológicos do país, isso é muito perigoso, porque a gente vê que os números de óbito oncológicos diminuíram, número de óbito de infarto diminuiu, número de óbito de AVC diminuiu, entendeu? E o quê? A gente fez algo diferente no Brasil para que essas mortes diminuíssem? Não, infelizmente o Covid está encaixando nessas doenças, o que epidemiologicamente é muito ruim para a medicina brasileira. Doutor Marcos Vinícius, um show de informação pra gente, agradeço muito a participação do senhor aqui, parabéns pelo trabalho realizado aí em Coronel Fabriciano, esperamos que continue daí para melhor, que o senhor possa alcançar números cada vez melhores e que sirvam estas orientações para os prefeitos da região, do estado de Minas Gerais e do país, porque à medida em que o poder público toma as decisões corretas, instala os protocolos corretos, as consequências dessa Covid-19 são bem menores. Olha só, o comércio de Coronel Fabriciano, no muito 5 dias fechado, né? Tempo que ele disse que foi muito bom para preparar a rede, mas foi preparada a rede para poder realizar o trabalho. Temos mais de 200 casos confirmados, a grande maioria já recuperados e um único óbito que foi constatado como Covid, mas que o paciente tinha uma outra enfermidade muito grave. Quer dizer, são números muito bons, principalmente se comparados com os daqui de Teófilo Otoni, onde temos uma cidade com 140 mil habitantes, quase 500 casos confirmados, 477 casos confirmados, dos quais 19 óbitos registrados até ontem à tarde. Quer dizer, então são números bem diferentes. Agradeço muito, viu, doutor, pelas informações, pela entrevista. Deixo o espaço aqui da 98 para que o senhor possa sempre trazer orientações importantes para a população aqui também da nossa região e nos ajudar no enfrentamento dessa epidemia. Eu tenho dito até que as nossas autoridades aqui deveriam estender o braço, procurar ajuda junto ao governo do estado, junto ao Ministério da Saúde, junto aos prefeitos da região que tiveram maior sucesso no controle dessa doença, porque nós não estamos neste momento em guerra política partidária, nós estamos em guerra contra uma doença que é efetivamente muito grave e que as consequências são muito danosas quando as decisões não acontecem corretamente no tempo certo, como tem acontecido aqui em Teófilo Otoni, infelizmente, inclusive, né, com o risco de sobrecarga dos leitos hospitalares, que a nossa região já não tinha à disposição antes da Covid e agora está muito pior. E aí em Coronel Fabriciano, pela informação que eu tenho, inclusive leitos que estão disponíveis na cidade, estão sendo estendidos para o município de Patinga, para ajudar o município vizinho também no combate à doença, né? Na verdade, a gente é referência polo da micro de Coronel Fabriciano, tem 9 municípios que hoje dependem da nossa cidade, né?
E é uma coisa que eu fico aqui, aproveito a oportunidade de falar que os prefeitos vêm sofrendo. Esse mandato 2017-2020, ele foi muito prejudicado por várias situações que aconteceram no nosso mandato, né? Ninguém pode esquecer e botar para baixo do tapete a grande crise que o governador Pimentel colocou todos os municípios de Minas Gerais, deixando um déficit aí de quase 14 bilhões de reais para os municípios. Então nós estamos sobrevivendo a toda essa crise. E lembrando também que o estado de Minas Gerais são poucos municípios que são gestão plena na saúde. O que é gestão plena? Aquele município que ele pega o recurso e ele administra o seu recurso. Eu tenho para te dizer que menos de 10% dos municípios eles são gestão plena. Esses outros municípios aí que estão abaixo de 30 mil habitantes, eles dependem única e exclusivamente do governo do estado de Minas Gerais, que fica com o recurso de média e alta complexidade, que é da parte do hospital. Quem deveria ser o ator principal de toda essa crise aí e pegar as rédeas e tomar o controle seria o governo do estado de Minas Gerais, porque é ele que é responsável da grande maioria dos municípios em fazer média e alta complexidade. Essa é a responsabilidade deles. Os municípios, poucos municípios são gestão plena, entendeu? Mas eu sou gestão plena do meu município. E eu acredito que o Teófilo Otoni, assim como o Fabriciano, ele também é polo macro, referência para outros municípios pequenos. Então o Estado tem que entrar junto. Meu Estado está com problema, todo mundo está com problema. Não é a hora de falar quem está com mais problema que o outro. Nós não estamos aqui para fazer terapia de casal entre município, Estado e União. Nós temos um problema onde nós temos que pegar todos de mão dada e enfrentar esse problema. Nós temos que enfrentar esse problema. Porque se nós não enfrentar esse problema de frente, nós vamos ficar eternamente isolado, e a gente vai criar um processo, uma autofagia, onde vamos se consumir, lembrando que o município, Estado e União vive de imposto. Se as pessoas que geram imposto não estão podendo trabalhar, vai começar a vir menos recursos. Se vir menos recursos, daqui a pouco vai começar a fechar os hospitais, pô. Aí sim, o que está ruim vai ficar muito pior. Então, igual eu concordo com você, não está a hora de encontrar os culpados. Está na hora de todos pegar as mãos e enfrentar. Agora, cada município tem a sua realidade. Isso é muito verdadeiro. Às vezes o que deu certo em Teófilo Otoni não vai dar certo em Coronel Fabriciano. O que está dando certo em São Paulo não vai dar certo em Teófilo Otoni. Mas o que a gente tem que tirar? Aquelas políticas de sucesso que estão dando certo e para lá na frente fazer um grande quebra-cabeça e montar, olha, isso foi assim, isso foi aquele outro. Agora, o segredo dessa doença, para quem está me escutando, o segredo dessa doença é o paciente crônico, que tem outras patologias, cuidar da doença de base. Eu ampliei os profissionais da atenção básica, ampliei a agente comunitário de saúde. Para quê? Para que esses pacientes idosos e que eles têm outras comorbidades, que não saiam de casa. Esses sim, eles não têm por que sair de casa. E se sair, sair com todos os cuidados possíveis.